Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos analisar neste parágrafo introdutório do Rafael de Souza, do Rio de Janeiro, que tirou nota 1000 no ano de 2015, com o tema de redação: a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Este parágrafo é um parágrafo que contempla todas as partes que são propostas e esperadas para essa etapa do texto dissertativo argumentativo, e eu quero mostrar para vocês como isso vai acontecer. Para o início, ele utilizará um contexto com base na história, um belo recurso, inclusive dito por ele em entrevista, que é uma estratégia adotada para que ele consiga surpreender o leitor de imediato, que ele impacte positivamente o leitor com esse conhecimento dessa área, desse repertório. Então, o contexto que este aluno utilizará é o contexto da história. E ele começa o seu trabalho da seguinte maneira: ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, e aí ele especifica que é do século XVI ao XIX, com isso ele demonstra um conhecimento mais pontual da história, né? Porque ele revela saber que tudo se iniciou com a chegada dos portugueses em 1500. O pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea como inferior ao homem, tendo o seu direito ao voto conquistado apenas na década de 30, mais o conhecimento pontual, com a chegada da Era Vargas. Então, o Rafael utiliza toda esta primeira parte, constituída de 2 períodos, para justamente criar o contexto por parte da revelação, então, do conhecimento histórico deste aluno. Um contexto bastante pertinente, inclusive, porque ele traz um pouco a situação da mulher desde o período do descobrimento do Brasil, né, até o período da Era Vargas, década de 30, é um momento importante pela conquista do direito ao voto. Bom, tudo isso é para quê? Para chegar até o tema em questão, que é justamente a violência contra a mulher e a delimitação, que é persistente. Então, depois de ele sair do contexto, como a gente já sabe, que é a primeira etapa, sendo que ele usou aqui uma frase, 2 frases para construí-lo, ele usa um nexo, que é o com isso, para estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, com toda essa situação histórica, surge o tema. E aí ele vem com toda a clareza afirmando qual o assunto em questão. Surge a problemática da violência de gênero, e aí ele usa gênero para não colocar novamente mulher, uma vez que ele já tinha usado esse termo, então ele é cauteloso na questão da repetição vocabular, né? Então, com isso surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país. Vejam aqui a relação plena com o tema que foi apresentado. Ele é todo cauteloso ao colocar, vou fazer até a ligação para vocês enxergarem: violência contra a mulher, violência de gênero. Persistência, ele usa o mesmo vocábulo, persiste. E contra a mulher no Brasil, é uma proposta bairrista, ele vai para o Brasil contemplando todas as palavras-chave. E agora falta apenas chegar até a tese. E eu gostaria que vocês enxergassem que ele irá apresentar essas teses muito claramente, justamente neste parágrafo introdutório, como a gente espera. Então, após o contexto, veio a etapa do tema, vamos colocar aqui para vocês
poderem se organizar na escrita de vocês. E, por fim, ele trará agora as teses. Então, ele diz que essa problemática da violência de gênero persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, e aí aqui ele traz a tese 1, seja pela lenta mudança de mentalidade social, e aqui ele traz a tese de número 2. Ele usa como nexos, né, a dupla de alternativas, conjunções, o seja, seja, ora, ora, ou. Então, seja pela insuficiência de leis, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, seja pela lenta mudança de mentalidade social, há a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, ele fecha esta parte final aqui, vou marcar para vocês, com as teses. Na verdade, se vocês observarem, ele coloca junto do mesmo período, inclusive, o tema e a tese, não há problema. O que é importante é que vocês tentem cumprir aquela sequência que nós vimos anteriormente, que constitui o parágrafo. O contexto, geralmente feito na primeira e segunda frase, o tema com a reprodução de todas as palavras-chave da proposta e as duas teses para poder já organizar o projeto de texto de vocês. Então está aqui um parágrafo introdutório que obteve excelência na sua estrutura, feito por este jovem Rafael de Souza, e até eu deixo uma curiosidade para vocês, o Rafael ele tirou 2 vezes nota 1000, uma em 2014 e uma em 2015, então significa que ele realmente sabia a estrutura que cumpriria com aquilo que se espera do parágrafo introdutório e obviamente agradaria ao seu leitor. Então esta é uma introdução do ano de 2015, muito bem elaborada, que fica para modelo a todos vocês.